Sempre falo com os irmãos que é um prazer estar aqui, compartilhar da palavra do Senhor. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho alegria maior, senão quando eu estou fazendo isso aqui. É uma tarefa árdua, mas prazerosa, quando estamos diante de uma palavra tão rica e tão assim, além da nossa capacidade. E é uma honra para mim poder estar aqui nesse púlpito, já disse aqui algumas vezes, dividindo com o pastor Marco, a fim de edificar os irmãos. Nós estamos numa série no livro de Abacuque. O título da nossa série de mensagens é Conversando com Deus em Momentos de Crise. O título geral da série é Conversando com Deus em Momentos de Crise. E o pastor Marco pregou na semana passada, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, e o pastor trabalhou que o profeta Abacuque, diante da realidade que ele enfrentava, um momento de idolatria, injustiça, violência, pecado, abandono da lei, abandono de Deus, uma corrupção geral na sua época, ele se coloca a clamar diante de Deus e ele faz o caminho inverso que o pastor mostrou semana passada. O profeta Abacuque, ele não é aquele profeta que, no livro dele, nós não vemos ele indo até o povo e entregando uma palavra do Senhor. Que geralmente era esse o caminho que os profetas faziam. O Senhor entregava a mensagem para ele, e ele ia até o povo e dizia, assim diz o Senhor. Só que no livro de Abacuque, nós temos o caminho inverso. Em vez de Deus falar com Abacuque, é o Abacuque que se prontifica e chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu preciso conversar com você algumas coisas. Deus, eu estou clamando há muito tempo, eu tenho visto ao meu redor tantas coisas ruins, maldade para tudo quanto é lado, violência, injustiça, pecado, abandono da lei. Deus, eu estou em crise. Eu estou clamando a Ti, olha, faz tempo. E eu vim aqui, Deus, te perguntar uma coisa. Até quando? Em outras palavras, o que Abacuque disse para Deus é, Deus, se Tu és quem Tu dizes que és, então tem alguma coisa errada acontecendo. Porque se o Senhor é bom, então não pode haver maldade. Se o Senhor é justo, então não pode estar havendo injustiça. Se o Senhor é paz, então não pode estar havendo guerra. Então, Deus, olha, eu estou numa crise tremenda e eu gostaria que o Senhor me respondesse, porque eu estou confuso. Ele fez isso na semana passada. E agora, no nosso texto, Deus vai se manifestar. Diante da queixa, diante da busca por respostas do profeta, Deus agora vai dar a primeira resposta à primeira pergunta de Abacuque. A primeira pergunta dele é, Deus, por que tu estás em silêncio? Diante de tanta coisa acontecendo, e eu estou tendo a sensação de que o Senhor está aí sentado no trono e não está fazendo nada, porque as coisas estão acontecendo. Vocês já tiveram essa sensação? Quem aqui já teve essa sensação? Meu Deus, olha, a comida está acabando na despensa, o dinheiro que estava na poupança já foi todo, o limite do cartão de crédito já estourou, não tem mais como comprar. Deus, a enfermidade ainda não achei a cura, o remédio não resolve o problema, o casamento está quase acabando, os filhos estão crescendo, se desviando. Deus, e o Senhor, e eu estou aqui clamando, e tudo que eu escuto é... Aí Deus vai responder o profeta Abacuque agora. E o título dessa nossa mensagem de hoje é Uma Resposta Inesperada. Uma resposta inesperada. E nós vamos entender por que é uma resposta inesperada. Algumas perguntas aqui, antes de nós entrarmos no texto. O que fazer quando Deus parece estar em silêncio? Quando o mundo está caindo ao nosso redor? O que fazer quando o mal parece ter vencido o bem?
O que fazer quando a guerra parece ter vencido a paz? O que fazer quando o ódio parece ter vencido o amor? O que fazer quando a tristeza parece ter vencido a alegria? O livro de Abacuque nos ajuda a ter um pouquinho de resposta, algumas respostas para essas questões. Abacuque nos mostra que é lícito apresentar nossas queixas diante de Deus. É lícito. Quando nós temos essas questões, estamos diante de questões difíceis, o livro de Abacuque nos mostra que é lícito chegar para Deus e apresentar as nossas questões. Mas não com irreverência, como se estivesse dizendo para Deus, Deus, eu exijo que tu me dê respostas. Porque Deus, como Deus, não necessita dar respostas para ninguém. O silêncio dele já deveria nos bastar. Mas em sua grandeza infinita, bondade, misericórdia, amor e graça, ele permite que nós cheguemos até ele e falemos assim, Deus, eu gostaria de ter resposta para algumas questões. Nós podemos chegar diante de Deus sempre com as nossas questões, não com irreverência, mas tendo Deus como o único lugar onde se poderá achar resposta para as nossas inquietações. Eu venho diante de Deus porque eu entendo, olha, é aqui que eu encontro paz para as minhas tribulações. Vamos lá comigo, eu quero que você agora deve estar com a sua Bíblia aí. Abacuque, nós vamos ler do verso 5 até o verso 11. Abacuque, capítulo 1, verso 5 até o verso 11. Acharam aí? Se você achou, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos ler e fazermos uma breve oração. Diz assim: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento no deserto. E fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Vamos orar? Santo Deus, esta é a tua palavra e sei que o teu Espírito opera por ela e através dela. Não por mim, Senhor, mas pelo teu Espírito. Que tu possas, ó Deus, usar a tua palavra nesta noite para glorificar a ti mesmo. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém. Podeis assentar? O texto é interessante porque, diante da queixa de Abacuque, a primeira manifestação da resposta de Deus, a primeira coisa que Deus vai falar com Abacuque em resposta à pergunta, e eu chamei aqui de um convite espantoso. Deus começa respondendo à queixa de Abacuque com um convite que deve ter feito o coração do profeta tremer. Então, a primeira coisa que Deus faz no início da resposta é um convite assustador. Olhe as nações, contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Por quê?
Por que ele vai ficar atônito e pasmo quando ele começar a ver as nações? Por quê? Acompanha comigo aí no texto, ainda o versículo 5, continua dizendo, Deus mesmo dá a razão para ele, por quê? Que o povo, quando começar a contemplar as nações, eles vão ficar atônitos e pasmos, ou seja, em outras palavras, eles vão ficar assustados. Sabe por quê? Ele diz assim, pois nos dias de vocês farei algo em que não quereriam se lhes fosse contado. A razão que o povo vai olhar para as nações e ficar pasmado, assustado, é porque Deus estaria fazendo alguma coisa. E Deus diz para o profeta aqui o seguinte, olha Abacuque, você vai ficar assustado, pasmado, porque eu vou fazer uma obra nos dias de vocês, ou seja, não vai tardar, não vai demorar a resposta. É no tempo certo. E ele disse assim, nos dias de vocês eu vou fazer uma obra que se eu contasse para o povo, ninguém ia acreditar. De tão maravilhosa, de tão grande que é essa obra que eu vou fazer no meio de vocês, que ninguém vai acreditar. A razão do povo estar atônito e pasmo é porque o agir de Deus ia ser inacreditável. Mas por quê? Por que será que Deus ia fazer alguma coisa e ninguém ia acreditar? Como assim? Olha o que Deus ia fazer. O versículo 6, olha comigo. Verso 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Olha como que o Abacuque é contemporâneo, como que ele fala com a gente nos dias de hoje. Nós estamos, perguntei aqui, quem já passou por problema, quem já esteve na situação do Abacuque? Deus, quero resposta, Deus não dá a enfermidade, quero a cura, Deus não estou aguentando, Deus o desemprego, o dinheiro, Deus até quando? E o Senhor não fala nada, Deus eu quero resposta, Deus e tal. Aí de uma hora para outra você está no seu quarto, Deus fala assim, ô, vem cá. Ah, Deus, até que enfim, eu achei que você estava dormindo. Aí. Até que enfim o Senhor se levantou do trono e começou a dar ouvido à minha oração. Me responde. Aí Deus chega para a gente e fala assim, ó rapaz, olha a resposta que eu tenho para você. Fica tranquilo. Vou fazer uma coisa, fazer uma obra nos dias de hoje que ninguém vai acreditar. Aí você começa, fala Deus. Ô Deus de milagre. Deus vai trazer um emprego. Deus vai trazer a cura. Deus vai fazer um milagre, olha, Deus vai fazer algo tão grande, que Ele mesmo disse que o que Ele vai fazer, se contasse para as pessoas, ninguém ia acreditar. Só que olha que loucura. O que Deus vai fazer, sabe o que é? O verso 6, eu estou trazendo os babilônios. Olha a resposta de Deus. Olha aqui, olha quem são os babilônios. Vamos ler aqui, vamos ler devagarzinho os textos para a gente entender quem são os babilônios. Olha. Nação cruel, a palavra cruel aqui, ela dá a ideia nesse texto de amargura. É como se Deus estivesse fazendo assim, ô Abacuque, você está achando que o negócio está ruim? Você não viu nada ainda. A coisa vai piorar. Já imaginou se Deus desse essa resposta para a gente? Ô Geraldo, você está achando que a coisa está ruim? Vai piorar. Ô Arlen, você está achando que está difícil? Você está clamando e eu não respondo aqui? Deixa eu te falar uma coisa, Arlen. Vou fazer uma obra nos seus dias que, se contar, ninguém vai acreditar. Eu vou trazer os babilônios, estou levantando eles. E olha como que eram os babilônios. Nação cruel, ou seja, amarga. A ideia é nação que age e por onde ela passa, tudo que sobra é amargura. Cruel e impetuosa, ou seja, os babilônios. Eles não terão misericórdia, trarão dor e amargura ao povo. Essa é a obra que Deus está fazendo nos dias de Abacuque. Abacuque, farei uma obra nos seus dias que se contasse ninguém acreditaria. Eu vou trazer os babilônios, eles não terão misericórdia, trarão dor e amargura por onde passarem. Ele diz que marcha, ainda o verso 6, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Eles se apossarão dos bens que vocês com suor construíram. Abacuque, a coisa vai ficar feia. Por onde os babilônios passarem, eles vão trazer amargura e dor. Eles vão apossar das moradias que vocês com suor construíram.
O verso 7 ele diz assim: é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. É uma nação apavorante e temível, eles despertarão medo no povo. Que cria a sua própria justiça, eles farão o que bem entendem com o povo. E promove a sua própria honra, eles só pensarão neles mesmos. Versículo 8. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulham para devorar. Serão sanguinários, têm sede por sangue. Verso 9. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento no deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Farão do povo seus escravos e os levarão cativos para a Babilônia. Verso 10. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Zombarão dos reis e destruirão a cidade. Verso 11. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. São idólatras que deixarão um rastro de desgraça diante do povo de Deus. Que resposta dura, hein? O texto parece ser até meio irônico. O Abacuque, você quer resposta? Deixa eu te responder. Está achando que a coisa está feia? Vai ficar mais ainda. Eu estou levantando os babilônios, e por onde eles passarem, tudo que vão deixar um rastro de desgraça e destruição. Imagina, você chega para Deus e fala assim: Deus, eu não estou aguentando mais passar por essa luta, até quando tu vai ficar em silêncio comigo? Deus fala assim: peraí, deixa eu te responder. Eu vou tirar o emprego ainda. Vou acabar com o mantimento. Não tem cura. Não tem resolução de problemas. Mas Deus? Deus como? Como Deus? Deus faz umas coisas dessas? Pegou o Abacuque de surpresa ou não pegou? O livro de Abacuque é interessante. Porque ele coloca Deus na posição de Deus. E o homem na posição de homem. Porque o livro de Abacuque, ele nos revela que Deus não está à nossa mercê. Que nós não damos ordens a Deus quando estamos passando por problemas. O que nós devemos fazer é nos sujeitar à soberania de um Deus que controla todas as coisas e usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O livro de Abacuque coloca Deus no trono e o homem de joelho diante da glória do Deus eterno. Em outras palavras, a resposta de Deus a Abacuque é: o povo agiu com violência. Deus os julgará através dos violentos. O povo perverteu a lei. Deus os julgará por um povo cuja lei são eles mesmos. Eles cometeram injustiças. Deus os julgará através dos injustos. Em outras palavras, o que esta passagem está nos mostrando é que Deus fez com o seu próprio povo a lei do olho por olho e dente por dente. Vá comigo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós temos o chamado de Isaías, depois que ele tem a visão da glória de Deus, e Deus pergunta: quem enviarei? E ele se prontifica e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus diz para ele assim: então vá. Acompanha comigo o verso 9. E olha que ministério duro de Isaías. Verso 9, Isaías 6, verso 9. Ele disse: vá e diga a este povo. O que Isaías tinha que ir falar com o povo? Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Esteja sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Sabe qual que era o ministério de Isaías? Deus falou com ele assim: ó, vá lá e impeça o povo de se converter. Mas como que Deus está fazendo coisa dessa? Deus não quer que todo mundo se converta? A tarefa de Isaías foi tão
dolorosa para ele mesmo, que olha o verso 11, ele diz assim: então eu perguntei, até quando, Senhor? Como você fala, Deus, mas até quando? O Senhor vai endurecer o coração do povo para que o povo pereça? Até quando o Senhor vai impedir que eles se convertam? Até quando? E olha a resposta de Deus, até quando que ele vai fazer isso? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Olha que ministério duro. Oh Deus, até quando o Senhor vai cerrar o coração das pessoas para que eles continuem na impiedade? E Deus diz para Isaías assim, até que eu destrua todos que perverteram a minha lei. É dura a mensagem, não é? É dura a mensagem, muito dura. Vamos voltar lá em Abacuque. Então nós estamos diante de um profeta que chegou para Deus e disse, Deus, eu quero respostas, até quando clamarei, até quando terá violência e os meus olhos verão justiça? E a resposta de Deus era diferente de todas as respostas que qualquer um de nós esperaríamos de Deus. Nós esperaríamos de Deus o seguinte, permanece aí que a gente vai dar um jeito, as coisas vão se resolver. Mas a resposta de Deus não foi essa. E olha o cenário. Deus disse, olha, Abacuque, eu vou fazer uma obra nos seus dias. Que se contasse ninguém acreditaria. E Deus fez essa obra. Deus trouxe os babilônios. E eles fizeram tudo que eu disse para vocês aqui. Ó. Marcharam contra Jerusalém, derrubaram os muros, saquearam a cidade, destruíram tudo. E levou o povo escravo, cativo, para a Babilônia. Deus fez isso ou não fez? Vá comigo em Lamentações de Jeremias. Jeremias é contemporâneo de Abacuque. E ele esteve na cidade nos momentos em que a Babilônia entrou. E repare uma coisa, a Babilônia entrou como instrumento de Deus. Ele esteve na cidade, depois que a Babilônia saqueou a cidade e destruiu tudo. Lamentações de Jeremias. Quero ler o capítulo 1, versículo 1 a 5. Olha como que ficou Jerusalém, e olha a lamentação de Jeremias, depois de que Deus trouxe a Babilônia, e a Babilônia fez tudo o que Deus disse que ela iria fazer. Lamentações. Depois de Jeremias, tem Lamentações. Logo em sequência, volta um pouco, você vai achar Jeremias, e logo depois de Jeremias, você tem Lamentações. O próprio livro já traz esse nome. Lamentações de Jeremias traz um livro que é o profeta chorando por causa da situação que a cidade ficou depois que a Babilônia marchou contra Jerusalém. E olha como que o Jeremias coloca, como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os amigos a traíram. Tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levada ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e ela se encontra em angústia profunda. Por que aconteceu isso? Verso 5. Seus adversários são seus chefes, seus inimigos estão tranquilos, porque o Senhor lhe trouxe tristeza por causa de seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Por que a cidade está desolada? Porque o Senhor lhe trouxe tristeza. Deus cumpriu o que ele disse para Abacuque ou não? Vá comigo no Salmo 137. Salmo 137, volta aí um pouco.
Salmo 137. Quero ler o verso 1 a 3. A Babilônia entrou, derrubou os muros da cidade, saqueou toda a cidade, deixou desgraça por onde passou, sangue e morte. Pegou o povo, fez o cativo, levaram para a Babilônia. E esse povo, a caminho da Babilônia, olha o que aconteceu com ele. Verso 1. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Foi-se o louvor, a adoração, as harpas estão penduradas. Por quê? Porque o Senhor visitou a maldade de seu povo através de ímpios que a destruíram. Essa é a maneira como Deus respondeu a Abacuque. Que, como eu disse aos irmãos, talvez não é a maneira como nós esperaríamos que Deus nos respondesse. Mas eu penso que nós ainda vamos aprender muita coisa com Abacuque. Como o pastor disse semana passada, ele estava doido para contar a resposta que Deus ia dar para Abacuque e não contou porque essa seria a minha parte. E eu também estou doido para chegar no final do livro já. É muito bom, está sendo muito proveitoso para mim estudar esse livro. Como eu disse, Abacuque fala para os nossos dias. Fala ou não? E eu quero trazer aqui alguns princípios relevantes que nós aprendemos com Abacuque, nessa passagem que nós lemos hoje. Além de tudo isso que eu já falei aqui. O primeiro princípio é: embora Deus possa parecer inerte ao clamor do seu povo, cedo ou tarde ele responderá. Portanto, continue clamando. É um princípio interessante, nós aprendemos no verso 5. Depois que o profeta clamou várias vezes, do verso 1 ao 4, Deus respondeu. Então, um princípio interessante: embora Deus pareça estar em silêncio ao clamor do seu povo, cedo ou tarde, ele responde. Então, continue clamando. Nas adversidades, continue clamando. Segundo princípio: Deus é soberano sobre a história. Pega isso aqui. Deus é soberano sobre a história. E Ele a controla e a usa para cumprir seus propósitos eternos. Deus é soberano sobre a história. A controla e a usa para cumprir seus propósitos eternos. O verso 6, a parte A, nos mostra essa soberania. Que ele diz: estou trazendo os babilônios. Uma tradução melhor seria: estou elevando os babilônios. Nós falamos aqui na introdução do livro que o império que estava se levantando ainda nos tempos do Reino do Sul, Judá, o último império grande era a Síria. E já nos tempos do Reino do Sul, quando o Reino do Norte já havia sido devastado pela Assíria, o reino que estava em ascensão, o império que estava se levantando e se tornaria a maior potência da época, e que anos depois tomaria a Palestina, é o Império Babilônico. E Deus diz para Abacuque, sabe quem que está levantando eles? Eu. Verso 6, olha. Eu estou trazendo os babilônios. Sou eu, Abacuque, que estou levantando o Império Babilônico. Sou eu que estou estabelecendo governos. Sou eu que domino sobre toda a história. Eu estou elevando eles. A ideia dessa palavra no texto hebraico nos dá a referência, nos dá uma ideia política. É essa a ideia do texto de quando Deus fala: eu estou trazendo os babilônios, ou seja, eu estou elevando eles como potência política. Olha que loucura. Deus, mas como que pode? O Senhor está levantando o ímpio para usar o ímpio? Não tem condição. Deus é soberano sobre a história, a controla e a usa para cumprir seus propósitos eternos. Quer ver como que Deus controla a história e leva a história a cumprir aquilo que Ele determinou antes da fundação do mundo? Êxodo 4, 21.
Olha um exemplo. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu endurecerei o coração de Faraó para que não deixe ir o povo. Por que Faraó não deixou o povo ir? Porque Deus endureceu o coração dele. Foi porque ele não quis. Deus endureceu o coração dele. Êxodo 14, versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Deus disse assim: olha, eu vou endurecer o coração dos egípcios e vou fazer com que eles não deixem vocês irem. E quando vocês irem, eu vou endurecer o coração deles mais ainda, para eles irem atrás de vocês e perseguirem vocês. E quando vocês estiverem diante do mar, e o mar se abrir, e eu demonstrar minha glória diante daqueles cujo eu endureci o coração, eu serei glorificado neles, porque eles verão a minha mão potente. Deus controla a história ou não? Isaías 45, versículo 7. Olha esse texto, se Deus é soberano ou não. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus é soberano ou não? Mas um exemplo mais claro, mais lindo da soberania de Deus, que demonstra que ele usa a história para levar a cabo os seus propósitos eternos, é Atos capítulo 2, versículo 23. Vai comigo lá. Atos capítulo 2, versículo 23. Vamos ler o 22, a gente pegar o contexto. Então Pedro está lá pregando, depois que desceu o Espírito, e ele está pregando para a multidão, e olha o que ele diz. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, israelitas, esse Jesus aí, sabe Jesus? Ele fez um tanto de sinais diante de vocês para confirmar que ele era da parte de Deus. E vocês sabem quem ele é. Mas o verso 23 é interessante que ele diz assim, este homem lhes foi entregue por propósito, grifa essa palavra. Ora, por que Jesus foi entregue para a morte? Por que Jesus foi entregue nas mãos de Pilatos? Por que ele foi diante do sacerdote, o sacerdote levou ele diante de Pilatos? Por que Pilatos lavou as mãos, mandando ser crucificado? Por que Pilatos ouviu a multidão e deixou Barrabás solto, mas mandou Jesus ser crucificado? Segundo Pedro este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Em outras palavras, vocês mataram Cristo na cruz, porque era propósito de Deus. Deus usa tudo. Deus é soberano sobre a história, porque tem a história na mão. Não porque foi no futuro e conheceu, mas porque ele mesmo escreveu a história antes que ela começasse. Esse é o Deus da Bíblia. Terceiro princípio que eu acho interessante que nós aprendemos aqui. A resposta de Deus pode nos pegar de surpresa. Primeiro, então, embora pareça que Deus está em silêncio, cedo ou tarde ele responde o clamor do teu povo. Portanto, continue clamando. O segundo, Deus é soberano sobre a história, controla a história e usa a história para cumprir seus propósitos eternos. Terceiro princípio que eu acho interessante nesse texto de Abacuque a resposta de Deus pode nos pegar de surpresa. Que é o grande dilema, eu chamo aqui de o dilema teológico de Abacuque e o nosso. É quando Deus não faz o que queremos, ou como queremos, ou quando a resposta de Deus parece contradizer o caráter do próprio Deus. Ou seja, é interessante, eu coloquei aqui, olha, aqui Deus não livra o povo dos inimigos. É interessante. Deus não livra o povo dos inimigos, mas os entrega nas mãos deles para serem castigados. O agir de Deus é espantoso, não somente pelo que ele irá fazer, ou mesmo por causa de quem ele usará para o castigar Judá. O espanto de Abacuque não é somente pelo que Deus vai fazer. É espantoso principalmente porque contrasta com o caráter do próprio Deus. É o contraste entre os atos poderosos de Deus ao salvar seu povo dos inimigos, por exemplo, o Êxodo.
Nós acabamos de falar aqui. O povo de Israel tinha vivido, se eles olhassem ali no tempo de Abacuque e olhassem para trás, eles iam falar assim, quantas bênçãos. Quantas bênçãos, olha para trás. Estávamos presos no Egito. O Senhor nos livrou da escravidão, abriu o mar vermelho, entramos pelo deserto, o maná caiu dos céus, jorrou a água da rocha. Chegamos lá, entramos, guerreamos, o Senhor nos livrou de todos os nossos inimigos. O que esperar agora então? Que Ele nos livre dos nossos inimigos. Mas não é isso que acontece, ao invés de nos livrar dos inimigos, Ele nos entrega nas mãos dos inimigos. E Ele não está entregando o ímpio, não. Ele está entregando ao seu próprio povo. E uma coisa que Ele nos ensina, nesse terceiro tópico aqui, que é a resposta de Deus pode nos pegar de surpresa, é um princípio interessante na Bíblia. É que na Bíblia, sofrimento precede a glória. Já repararam que o reino é tudo inverso? O reino dos céus é tudo inverso? Quem vive é quem morre. Quem ama é odiado. Feliz é o que chora. Bem-aventurado é o pobre. Na Escritura e no reino, sofrimento precede a glória. Mas nós nunca pedimos por sofrimento, mas sim por vitória. Alguém já parou para pedir aqui? Deus, eu gostaria de sofrimento. Porque eu entendi que um princípio chave na sua palavra é que sofrimento precede a glória. Portanto, Deus gostaria de sofrimento, gostaria de tribulação, porque eu sei que as presentes e momentâneas tribulações não se comparam com o peso de glória que há de ser revelada em nós. Alguém já pediu isso para Deus aqui? Não, nós queremos Deus nos livra do sofrimento, Deus nos livra das angústias, Deus me livra, não quero sofrimento, não quero. A pergunta que eu faço para mim e para vocês nessa noite é, por que mereceríamos mais do que Cristo? Por quê? Por que merecemos mais do que Cristo? Olha, Filipenses, vai comigo, Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Verso 5. Filipenses 2, verso 5. Diz assim, seja a atitude de vocês o quê? A mesma de Cristo. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, por quê? O por isso dá uma conexão no texto. Por isso o quê? Porque ele se humilhou e se entregou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sofrimento precede a glória. Cristo se humilhou como servo. Algumas pessoas percebem nesse texto que o nome que ele teve acima de todo nome foi Jesus. Mas não é esse o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome que Deus deu a ele, sabe qual que é? Senhor. Senhor. Porque ele se tornou servo. Deus o tornou Senhor. Todo joelho um dia dobrará diante dele e dirá, o servo se tornou Senhor. Sofrimento precede a glória. Por que nós mereceríamos mais do que Jesus? Quarto princípio interessante que nós podemos ver aqui em Abacuque, deixa eu voltar lá, é que os caminhos de Deus são estranhos, mas Ele sempre sabe o que está fazendo. Os caminhos de Deus são estranhos, mas Ele sempre sabe o que está fazendo. Deixa eu te dar um exemplo. Finalzinho do livro de Gênesis, assim que Jacó morre, os irmãos de José, sabendo que fizeram a maldade com ele, venderam ele para os ismaelitas, chega para ele e fala assim, olha, eu sei que agora você quer vingar agora a gente, porque nós fizemos uma maldade contra você. E a gente queria que você nos fizesse seus escravos.
A resposta do José é uma resposta de gente que sabe que os caminhos de Deus são estranhos, mas ele sempre sabe o que está fazendo. A resposta do José, se fosse nos tempos de hoje, talvez as pessoas responderiam assim: "Ha! Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vão olhar lá na plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você." Em outras palavras, agora vocês vão ver. Minha vingança será terrível. Mas isso é pensamento de quem não conhece que Deus, que os caminhos de Deus é estranho, mas que Ele controla todas as coisas e sabe o que está fazendo. A resposta de José foi assim para os irmãos dele. Depois vocês leem lá, o último capítulo de Gênesis. Por acaso estou eu no lugar de Deus? A resposta que ele dá para os irmãos. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus usou isto para que a vida de muitos hoje fosse preservada. Percebe? A resposta do José é o seguinte: eu não entendo o caminho de Deus. É estranho para mim. Mas eu sei o seguinte: Deus usou até vocês terem me vendido, até a inveja de vocês, Deus usou para que a vida hoje, de muitos hoje, fosse preservada. Os caminhos de Deus são estranhos, mas Ele sempre sabe o que está fazendo. Um quinto princípio: o fato de termos problemas sem respostas não significa que Deus não está agindo e nem mesmo nega a existência de Deus. Aqui é que o dilema que eu chamo de entre Abacuque e os ateus. Porque a origem do mal, o problema do mal, é o tendão de Aquiles do cristianismo. O que é o tendão de Aquiles? É o ponto mal resolvido. É o ponto que os ateus, assim, os céticos, né, e os liberais, os ateus, pegam para, às vezes, negar a existência de Deus. Porque eles vão dizer assim: olha, se o Deus da Bíblia é todo-poderoso, e se existe maldade no mundo e ele não acaba com a maldade, então ele não é todo-poderoso. Se o Deus da Bíblia é um Deus bondoso e ele permite a maldade, ou ele não existe, ou ele não é todo bondoso. Percebem o problema que se discute em torno disso? Então eles vão dizer o seguinte: olha, a maior prova de que Deus não existe é porque existem problemas mal resolvidos na humanidade. É porque tem maldade, tem injustiça, tem violência. Então o fato de termos problemas sem respostas não significa que Deus não está agindo, nem mesmo nega a existência de Deus. O fato de existir maldade no mundo e de Deus ter permitido que o mal entrasse no mundo é porque Deus tem o poder soberano sobre o mal e tem a capacidade de usar até mesmo os atos maldosos das pessoas para levar a história para o caminho que Ele deseja. O último princípio: Deus não deixará o mal sem punição. Deus não deixará o mal sem punição. Ainda que demore, ou ainda, e presta atenção nisso, ou ainda que o mal seja causado pelo seu próprio povo. Não confunda amor de Deus com falta de justiça. Tem muitos teólogos hoje pregando isso, muitos pastores pregando no púlpito. Não, lá na igreja a gente não prega sobre pecado, a gente prega sobre amor. Lá na igreja a gente não prega sobre justiça de Deus, a gente prega sobre amor, porque ao invés de Deus nos dar justiça, Ele decidiu nos amar. Porque se Deus escolhe me amar, abandona a justiça para me amar, então Ele esvaziou da sua justiça, Ele foi injusto. E Deus, Ele é linear em todos os seus atributos. Deus não abre mão da justiça para amar e nem abre mão do amor para fazer justiça. Então, olha, Deus não deixará o mal sem punição, ainda que demore ou seja causado pelo seu próprio povo. Então, cuidado para você não estar fazendo maldade, tá tendo uma vida de pecado e pensando assim: Deus está beleza, né? Lá na igreja mesmo o pessoal é calvinista, falou que a gente não perde salvação, então a gente vai ficar beleza. Eu estou aqui, beleza, Deus continua indo na igreja, Deus está falando comigo, então eu estou beleza.
e tal. Olha que talvez o juízo já começou, viu? O que Deus fez lá em Isaías, que nós lemos? Endureceu o coração para o povo não converter, né? Então, olha, Deus não deixará o mal impune. Por exemplo, vá comigo lá em 2 de Pedro 3, lá no finalzinho quase da Escritura, 2 de Pedro 3, de 4 a 9. Esse princípio de Abacuque é muito interessante, porque Deus executa juízo sobre o seu povo, não é sobre os ímpios, né? Que não são os egípcios que morreram. 2 de Pedro 3, versículo 4 a 9. Versículo 4, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam outros. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aqui Pedro está dizendo uma coisa seguinte, olha, algumas pessoas vão ficar zombando de Deus, falam assim, já passaram-se 2000 anos, o povo está falando que Jesus vai voltar, que Deus vai estar. Mas o Pedro está falando assim, aqui, eles estão zombando do Senhor. Eles estão dizendo que Deus não vai voltar, que isso não tem nada a ver. Mas eles não entenderam, na verdade, o porquê que Deus ainda não executou o juízo. Segundo Pedro, ele diz que Deus não executou o juízo, sabe por quê? Porque Ele é paciente. É porque Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como eu já disse várias vezes aqui no passado e torno a dizer, qual que é o dia do arrependimento? Hoje. Qual que é o melhor momento? Agora. Volta comigo em 1 de Pedro 4,17. Com isso nós já caminhamos para concluir. 1 de Pedro 4, quero ler o verso 17. Deus não deixará o mal impune, ainda que isso seja feito pelo seu próprio povo. Por quê? Olha o verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro está dizendo, olha, é chegada a hora do juízo. E o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. Irmão, você está dizendo então que Deus vai me julgar se eu permanecer no pecado e que eu estou aqui numa luta, já estou angustiado e que Deus vai me fulminar, que Deus talvez vai trazer a Babilônia, que Deus está levantando todo esse sistema aí, essas questões, esse meio político, é como uma punição para o povo, porque a igreja está em pecado. Esse Deus é muito ruim. Como que Deus faz uma coisa dessa? Quero terminar com você em Hebreus. Vá comigo, Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Talvez você pode estar pensando assim, nó, Deus é duro, né? Foi duro com Judá. Trouxe a Babilônia e destruiu. E talvez você está pensando, mas como? Por que Deus fez uma coisa dessa? A resposta está aqui em Hebreus. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para
todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Sabe qual a maior prova de amor que Deus deu a Judá? Trazendo a Babilônia. Sabe qual a maior prova de amor que Deus pode dar para nós? Disciplinando a nossa conduta. Se nós estamos sem disciplina, se nós estamos vivendo uma vida entregue ao pecado e Deus não está fazendo nada, podemos desconfiar e falar assim, eu não sou filho legítimo não. Porque se eu fosse, meu pai já teria me corrigido. Ó. Eu concluo dizendo, o caráter bondoso de Deus não extingue a necessidade de juízo sobre o pecado. O fato de Deus amar seu povo não faz com que ele deixe de lado a sua justiça. A aparente tolerância de Deus à maldade não nega sua santidade e retidão, nem mesmo sua existência. Deus é soberano sobre tudo e todos. E cada situação, por mais estranha ou dolorosa que pareça, pode e irá ser usada por Ele para nos purificar do pecado, a fim de participarmos de sua santidade para sempre no reino eterno. Embora experimentemos dor, sofrimento, doenças, lágrimas, perdas, nada disso se compara ao peso da glória que nos aguarda. Um dia, ouviremos a voz do amado, o amado Senhor de nossas almas, dizendo, vinde, ó benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós, antes mesmo da fundação do mundo. Eis que faço nova todas as coisas, e aqui já não haverá mais pranto nem dor. Se você é um cristão, sua pergunta diante dos problemas que enfrenta deve ser, como isso pode contribuir para o meu crescimento como cristão e para o avanço do reino de Deus? Se você é um cristão e está aqui passando por sofrimento, dificuldade, a sua pergunta deve ser, não por quê, mas para quê? Para quê? Se você não é um cristão ainda e está aqui, a sua pergunta talvez deva ser, não seria esse um meio pelo qual Deus está me chamando para me tornar seu filho? Sofrimento precede a glória. Vamos orar? Coloque-se de pé. Santo Deus, este é o teu povo, Deus, com todas as falhas, fraquezas, nós somos o teu povo. Às vezes, Deus, lendo esse livro de Abacuque, me vem à mente a mesma queixa. Às vezes, Deus, olhando para a minha vida diária, indo para o trabalho, voltando durante o dia, me deparo com tantas circunstâncias que me levam a pensar, Deus, até quando? Às vezes, Deus, chego até a entender que essa geração já tem passado pelo juízo do Senhor. Que assim como o Senhor trouxe a Babilônia para julgar o pecado de Judá, toda essa questão política, econômica do nosso país tem sido levantada, toda a corrupção no meio evangélico, toda a deturpação da tua palavra, tantas atrocidades feitas em nome do Senhor. Penso eu, Deus, que isso talvez seja um juízo que o Senhor tem trazido sobre o teu povo. E nós, Deus, com o coração assim quebrantado, dizemos, Deus, essa não era a resposta que nós queríamos. Talvez nós precisássemos sair daqui com uma resposta de cura, de resolução de problemas. Mas, Deus, não é essa a resposta que o Senhor nos deu hoje. Não foi a resposta que o Senhor deu a Abacuque. E nós não somos melhores do que aqueles que viveram no tempo de Abacuque. Nós pedimos, Deus, que diante da injustiça, da violência, das atrocidades, das adversidades, da dor, da tristeza, da perca, dos problemas, nós possamos, Deus, entender que os caminhos do Senhor são estranhos, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Que o Senhor é soberano sobre a história e pode usar cada detalhe dela para cumprir os teus propósitos. Que nós possamos, Deus, descansar na soberania do Senhor. Que a tua soberania seja o travesseiro no qual reclinamos a nossa cabeça e durmamos tranquilos,
porque sabemos, ó Deus, que não importa o que aconteça, o Senhor sabe o que está fazendo. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus.